Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que legal estar aqui com você mais uma vez para o Torpedo 365, esse projeto fantástico, maravilhoso, que nasceu lá no final do ano passado e todo dia estamos aqui com um vídeo novo para você, falando da palavra, refletindo sobre as coisas de Deus e como nós podemos crescer, não só intelectualmente, mas espiritualmente, principalmente espiritualmente, né? Ao refletir na palavra, ao recebermos a transformação que Deus promete quando nós nos relacionamos com Ele. E ler e refletir a palavra de Deus, assim como a oração, são formas com as quais nós nos relacionamos com o Senhor. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Torpedo, o Torpedo 145, o episódio 145 desse projeto. Gratidão a você que sempre está aí ligado, ligada. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, fazer com que esses vídeos cheguem até mais pessoas, tá bom? Desde já então eu agradeço e vamos para a mensagem de hoje, né? Vamos continuar hoje a nossa reflexão sobre o livro de Mateus. Ontem nós começamos falando desse livro, né? Hoje eu quero refletir um pouquinho no capítulo 2 e também no capítulo 3 de Mateus. O capítulo 2, a partir do versículo 13, fala que a vida de Jesus, desde a sua mais tenra idade, foi uma vida já de dificuldade, de provação. Maria e José, seus pais, já enfrentaram alguns problemas, porque assim que Jesus nasceu, já tinha um cara querendo matá-lo, né? Era o rei, o Herodes, que comandava ali a região da Palestina. E ele pediu para os magos, dizendo, olha, a hora que vocês descobrirem onde está o menino, volte e me fale para que eu vá adorá-lo também. Mas a intenção dele era matar Jesus, porque ele ouvia tanto falar das profecias que ia nascer o rei de Israel, e ele tinha medo de perder o seu trono. Por isso ele queria matar Jesus. Só que Deus apareceu em sonho para José e disse, José, pega o menino, pega a mãe dele e vai para o Egito, porque tem gente querendo matar o menino. José mudou para o Egito, lá eles viveram, né, por um determinado tempo. Depois eles voltaram, porque Deus também apareceu para ele e disse assim, José, pode voltar agora para Israel, porque já são mortos aqueles que buscavam tirar a vida do menino. Foi aí que eles voltaram para Israel. E no versículo 23 diz que eles foram morar em Nazaré. Essa cidade, Nazaré, era uma cidade inexpressiva naquele contexto nacional israelense daquela época. Essa cidade não tinha nenhuma importância. E essa palavra nazareno, porque o profeta tinha dito que Jesus seria chamado Nazareno, porque ele se criou em Nazaré. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele se criou em Nazaré. Por isso que ele era conhecido também como o Nazareno. Mas significa também uma expressão de desprezo, né? Nasceu em Nazaré, uma cidade inexpressiva, uma cidade que não tem a mínima importância no contexto nacional daquele tempo. Quem é Jesus? Quem é esse Nazareno? Tanto é que Filipe, um dos discípulos, quando ouviu falar de Jesus a primeira vez e ouviu dizer que Jesus era de Nazaré, Filipe perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, essas palavras revelavam o menosprezo que o próprio Filipe, que depois se tornou um dos discípulos, tinha a respeito das pessoas que nasciam em Nazaré. E a vida de Jesus foi essa, né, gente? O tempo todo menosprezado, ele conquistou alguma projeção social diante dos grandes daquela época, através dos milagres que eles faziam, porque as pessoas sempre buscaram sinais visíveis, né? Sempre buscaram coisas palpáveis, não entendiam que o reino que ele veio estabelecer era um reino espiritual e não era um reino temporal, um reino relacionado com poder temporal, secular. E o capítulo 3 fala do aparecimento de João. João, ele apareceu pregando, batizando, né? E no versículo 7 diz que ele batizava, ele vivia de uma maneira simples, se vestindo de uma forma simples, morando de uma forma simples, se alimentando de uma forma simples, porque o reino de Deus também é algo simples. A salvação é algo simples, basta a gente aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor.
e João apareceu batizando, né, no Rio Jordão, e toda Jerusalém, Judéia e a circunvizinhança vinham ter com João, ouvir a pregação de João, e muitos se arrependiam e eram batizados no Rio Jordão por ele. Acontece que vieram ter com ele, o versículo 7 fala isso, muitos fariseus e saduceus. E quando esses fariseus e saduceus vieram até João, ele falou com eles dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer, nós somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João começou aí chamando a atenção especificamente desses dois grupos, os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo separatista. A palavra fariseu já significa separatista. Eles eram um grupo diferente, separatista mesmo, porque eles não concordavam, por exemplo, com a cultura grega, que estava muito ali impregnando a sociedade israelita. Eles tinham passado já pelo domínio babilônico, pelo domínio persa, pelo domínio grego, e agora estavam sob o domínio romano. E muita influência da cultura grega ainda existia na sociedade israelense. E os separatistas, os fariseus, eles eram contra, eles lutavam contra o helenismo, a cultura grega que ainda imperava em sua sociedade. Além disso, eles tinham um fanatismo extremo pela religião que eles criaram, né? Porque eles criaram leis que, na verdade, não foi Deus que criou. Eles dificultavam a vida das pessoas por meio dessas leis que eles estabeleceram, que Deus nunca pediu para eles. Regras, pequenos preceitos que eles criaram que dificultavam a vida das pessoas ao servir a Deus, ao tentar servir a Deus. Esses eram os fariseus. Não só João, mas Jesus, ao longo do seu ministério, ele condenou muito a hipocrisia dos fariseus. Nós vamos chegar ainda em muitas partes que falam sobre isso, né? Jesus condenando a hipocrisia das pessoas. E os fariseus eram essa classe hipócrita, que queria mostrar uma religiosidade que no fundo eles não tinham. Aí tinha os saduceus. E quem eram os saduceus? Os saduceus também eram um grupo que cooperava com o helenismo, com a cultura grega, né, dentro da sociedade israelense, e era um povo assim abastado, eram homens abastados, tinham dinheiro, tinham altos cargos na sociedade. E eles dominavam o templo, as sinagogas, né, o sacerdócio. Eram os saduceus que dominavam. No entanto, os saduceus tinham algumas características bem curiosas. Eles diziam, por exemplo, que depois de Moisés não houve mais nenhum tipo de revelação da parte de Deus. Moisés foi o último para quem Deus revelou alguma coisa, o último profeta. Eles também diziam que não havia ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição de mortos, e eles não acreditavam em espírito nem em anjos. Eles não acreditavam. Então era uma religião assim, uma seita, né? Muito definida, muito diferente para aquela época. Mas mesmo assim, eles tinham muitos seguidores e eles também impregnavam a sociedade, uma sociedade que era com base na religiosidade, né? Os saduceus tinham uma influência muito grande sobre o povo e a cultura daquela época. E foi para eles, para os saduceus e os fariseus, que João disse: raça de víboras, até quando vocês vão fugir da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. Porque João conhecia a hipocrisia desse povo. João sabia, né? E o que era a hipocrisia, gente? Era o discurso diferente da prática, né? Cada vez que eu quero demonstrar uma religião que no fundo eu não tenho, porque religião é relacionamento. Se eu quero demonstrar que eu sou um cara religioso, quando no fundo eu não me relaciono com Deus, eu estou sendo hipócrita. Sabe por que eu falo isso? Porque aqui diante das câmeras, você pode me ver aqui falando da Bíblia, levando palavras de bênçãos para todos vocês. Aqui eu posso aparentar ser muito religioso, mas é aqui, ó, dentro das quatro paredes da minha casa, na minha relação de intimidade com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos, na minha relação
dentro do meu lar, ou até na minha relação comigo mesmo e com Deus, quando eu estou sozinho aqui na minha casa, aqui é que eu mostro realmente se eu sou religioso. Aqui é que eu mostro realmente se realmente eu tenho esse relacionamento sólido com Deus. Se eu não tiver, é hipocrisia. E para Deus não adianta eu ser hipócrita. Para Deus, Deus não engole os discursos politicamente corretos. Para Ele eu não preciso ter discurso politicamente correto. Para Ele eu posso ser quem eu realmente sou, porque Ele conhece a minha intimidade. Ele sonda os corações, Ele sonda os pensamentos. Ele conhece aquilo que eu estou pensando. Ele me conhece, aliás, Ele conhece você muito mais do que você mesmo, muito mais do que eu mesmo. Ele sabe tudo. Deus conhece tudo sobre todas as coisas. Então não adianta eu ser hipócrita com Deus. E aí João dá uma mensagem, no versículo 11. Ele diz assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Olha, é a primeira comparação que faz aí no Novo Testamento do Espírito Santo com o fogo. Por que faz essa comparação? Porque o Espírito Santo, assim como o fogo, ele limpa, ele purifica, ele tira toda a impureza, ele é como se nós fôssemos peças de ouro nas mãos de Deus. Quando o ouro passa pelo fogo, o ouro é purificado. Assim é a nossa vida. O que significa passar pelo fogo? Significa as dificuldades e provações que às vezes nós enfrentamos na nossa vida e que Deus usa para nos fortalecer. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades e nós não entendemos o porquê? Só que depois que passa, nós nos tornamos mais fortes. Nós nos fortalecemos. Nós saímos daquela situação muito mais fortes do que éramos antes. O Espírito Santo é comparado com fogo porque existem cristãos manteiga e cristãos de barro. O cristão de barro é aquele que passa pelo fogo e ele fica rígido, ele fica forte, ele fica experimentado, ele está pronto, ele fica sólido. É como o tijolo, E o cristão de barro é como o tijolo. O tijolo é barro, quando passa pelo fogo ele fica duro, ele é pronto para colocar na construção da parede. O cristão margarina ou manteiga é aquele que vai para o fogo e derrete, ele não suporta o calor, ele se desmancha, ele se desfaz. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? O meu desejo para você, gente, hoje, a minha mensagem para você, esse torpedo que eu quero deixar para você hoje, é que você seja coerente, que você deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, conduzir a sua vida, queimar as impurezas da sua vida, purificar você e que torne você cada dia mais sólido no seu relacionamento com Deus. Que torne a sua relação com Deus cada dia mais concreta, mais real. E que Deus queime da sua e da minha vida as impurezas que ainda temos, para que nós tenhamos coerência entre o nosso discurso e a prática do nosso cristianismo. Que nós sejamos realmente aquilo que nós falamos ser, que nós dizemos ser. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a mim, que tenhamos um bom dia, um lindo dia na presença do Senhor e purificados e guiados pelo Espírito do Senhor. Forte abraço e amanhã eu volto com o Torpedo 146. Deus abençoe, beijão no seu coração e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.